Olá, queridos e queridas do Senhor. Vamos nossa leitura do nosso maná deste dia, em que assim eu peço primeiramente a presença do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, sobre nossas mentes, sobre nossas atitudes, que nós venhamos assim ter uma manhã maravilhosa, um dia maravilhoso na presença do Senhor. A palavra de Deus nesta manhã está lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso de número 4, em que hoje o tema da leitura deste maná, eu quero falar um pouco sobre a arca da aliança, a arca do concerto, né? Em que lá no Velho Testamento, em que tudo começou quando o povo saiu de lá do Egito, em que Moisés assim foi inspirado pelo Senhor e foi escrevendo, né, na tauba. E essas taubas, amados, do concerto, que hoje em dia é a palavra de Deus, mas voltando cá para o Velho Testamento, essas taubas elas foram escritas por Moisés, né? E dentro desta arca da aliança, esta arca, amado, ela era coberta de ouro, né? A arca da aliança, do concerto, ela era coberta de ouro ao redor, de todo o redor dela. E quais os elementos que continham dentro da arca? Os elementos que continham dentro da arca, amados, era a vara de Arão, que tinha florescido, um vaso de ouro, que continha o maná, e as taubas do concerto. Então, aqui, indo mais a fundo nessa história da palavra de Deus, naquele tempo, amado, quando Moisés saiu do Egito, ele levou o povo para o deserto, né? Saiu ali de Faraó e foi para o deserto. E assim o povo que seguiu Moisés, eles eram sustentados pelo Senhor. Durante o dia era uma nuvem que seguia eles e o protegiam. Durante a noite era uma coluna de fogo. Amados, imagine no tempo de Moisés, como Deus sustentou aquele povo. Essa nuvem protegia no deserto. Imagine um deserto sem nada, um deserto só areia, só acho que dunas, não sei como explicar. E ali Deus os sustentava com essa nuvem durante o dia e à noite a coluna de fogo para aquecer eles, né? E até então, a forma na qual Deus os alimentava era através do maná. Caía do céu todas as manhãs maná. As pessoas tinham que recolher esse maná para estar alimentando eles, né? E a vara de Arão é uma história comprida que eu assim aconselho a cada um de vocês se aprofundarem mais na palavra e buscar assim como e o porquê da vara de Arão ter florescido. Porque foi assim, amados, as pessoas começaram a murmurar e assim Deus juntou, fez com que Moisés juntasse os líderes, né, no acampamento e mandou que cada um pegasse uma vara. E Deus havia dito a Moisés que aquela vara que florescesse, que seria o homem que ele estaria ungindo, né? Que Arão, por sua vez, era irmão de Moisés. E aí o que acontece? O povo estava ali
naquela guerra, confrontando uns com os outros ali, né? Alguns, né? Porque sempre no nosso meio tem alguém que busca procurar contendas e confusão. Então, para que não houvesse dúvidas, para que não houvesse dissensões, Deus fez com que a vara de Arão florescesse e ali o povo pôde ver que Moisés, ele teria outras pessoas que estariam ajudando ele, porque, amado, cuidar de muita gente não é fácil. E o fardo estava todo em cima de Moisés. E aí Deus fez com que Arão o ajudasse. É assim que eu entendo um pouco, amados, e que Deus assim me fala o meu coração. Mas eu assim estou me esforçando, me dedicando e quero aprender mais para falar de Deus. Mas assim é um pouco do que eu sei dessa história da palavra de Deus, né? Então, trazendo nos dias de hoje, sabemos que na igreja, nas igrejas, tem pastores, tem assim seus líderes para estar ajudando o pastor, porque, amado, Moisés não aguentou, era um fardo muito grande, né? Lidar com aquele povo, e o povo, mesmo vendo o poder de Deus, o povo murmurava, e não era pouco. Então, Moisés não estava aguentando aquele fardo, e assim Deus levantou Arão também para ser o líder, né? Tá ajudando Moisés, como Deus levantou outros também. Então, assim, eu quero trazer no dia de hoje que nós venhamos, assim, acreditar no poder de Deus. Então, a Arca da Aliança, ela veio com esses três elementos, que foi o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas do concerto. As tábuas do concerto, amado, foi ali. Deus falava com Moisés e Moisés escrevia nas tábuas. E dali aquelas tábuas, hoje em dia, ela é a palavra de Deus, a Bíblia, né? Então, no Velho Testamento, essa Arca da Aliança trazia esses elementos. Então, quando existia guerras, os líderes, os sacerdotes, os levitas, eles levavam a Arca da Aliança. Quando tinha guerra, essa Arca da Aliança muitas das vezes ia na frente e o povo orava e Deus mandava poder dos altos céus. Muitas das vezes as pessoas veem diante de tanta assim, quando olham a imensidão dos problemas, as pessoas muitas das vezes não acreditam no poder de Deus. Então, quando o povo de Deus, ele muitas das vezes ele via aquela multidão, mas muitos criam e oravam ao Senhor. Sabe o que é que Deus fazia, amados? A partir do momento que eles oravam, Deus sustentava os braços dos homens guerreiros e mandava do alto os céus, era bolas de fogo destruindo os inimigos. Então, trazendo-os para o dia de hoje, amado, vamos confiar e acreditar mais no Senhor Deus, levar à frente a palavra de Deus, não duvidar e acreditar no Senhor. Amém? Então, assim, eu deixo essa reflexão nesse dia de hoje. E assim, eu peço aos amados irmãos e irmãs que que leiam mais a palavra de Deus. Eu tenho me esforçado e um pouco que eu sei, eu estou passando para vocês, entendeu? E assim, que Deus assim fale poderosamente ao coração de cada um de vocês, em que vocês acreditem que como Deus sustentou o povo no deserto com o maná, né, com os líderes e com a palavra dele, que hoje não é diferente. Vamos acreditar que Deus ele sustenta, como Deus disse que as aves do céu não plantam, não colhem, mas Deus não as alimenta. Então, que dirás nós, amado, que somos filhos de Deus? Deus vai nos alimentar. Deus vai nos sustentar. Então, dobre seus joelhos, ore, acredite, jejue se for preciso. Chame Deus para suas vidas. Deus, aqui me coloco diante de ti. Faz de mim, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer, o teu agir, o teu operar. Ó Senhor, nesta hora eu até assim, Pai, quero agradecer por esta manhã, Pai, por esta palavra tremenda que o Senhor trouxe ao meu coração, Pai. Em a Arca da Aliança, os elementos que vieram na Arca da Aliança, que é aqui em Hebreus, no capítulo 9, Pai. Assim eu coloco assim, Pai,
a minha vida diante de Ti, a vida de cada um desses ouvintes, Senhor, que o Senhor possa falar com eles poderosamente, Pai, e que eles venham crer, que eles venham não duvidar nem murmurar, porque ali o povo no deserto, muitos não viram a terra prometida, porque murmuraram, porque duvidaram. Então, Pai, que hoje em dia nós não venhamos a murmurar nem duvidar para a gente não perder bênçãos, Senhor. Por isso, desde já, Senhor, nos ajuda a sermos pessoas tementes ao Senhor, de acreditar na Tua palavra, Senhor. Obrigado por este dia, pelas nossas vidas. E assim, Pai, eu coloco diante de Ti todo esse dia, todas as nossas vidas e cada um desses ouvintes, Senhor. A Senhora agradecida no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.